Olá, engenheiros e futuros engenheiros. Seja muito bem-vindo ao meu canal de engenharia aqui no YouTube. Meu nome é Maicon Douglas, sou engenheiro civil formado pela FEF e atuo na área desde 2018. Tenho experiência em projetos de estrutura metálica, estrutura de concreto, orçamento de obras públicas. Este canal é para compartilhar com vocês tudo o que aprendi ao longo da minha trajetória profissional. Sei que não é muita coisa, formado desde 2018, mas são bastante coisas que vai ajudar vocês no futuro aí e no momento que vocês estão passando, ou em qualquer dúvida. Desde os desafios do dia a dia até as soluções práticas para facilitar a sua concepção estrutural, o jeito que você trabalha na engenharia estrutural, tudo para vir tentando te ajudar a facilitar a sua vida. Quero ajudar engenheiros e estudantes a atuarem com mais segurança e confiança nessa área tão importante da engenharia e tão essencial para todo mundo. Quando comecei na engenharia, eu percebi que como era desafiador transformar tudo que a gente aprende na prática, que a gente aprende na teoria, quer dizer, na prática. Então a gente vê lá na faculdade cálculos, a gente vê dimensionamento de elementos, mas a gente vê passo a passo, tipo assim, como calcular uma viga, como calcular um pilar, mas como que vai funcionar isso no seu dia a dia? Como que você vai juntar e calcular uma estrutura no final, calcular uma cobertura, fazer um orçamento daquela obra pública, como que você vai atuar isso no seu dia a dia? Então foi pensando nisso que foi criado esse canal, para facilitar o seu dia a dia, saber passar da teoria, passar para a prática. Como que você vai executar um projeto estrutural econômico, como que você vai fazer uma cobertura econômica, que vai fazer seu cliente te procurar mais vezes, não só por você ser barato, porque é o que está acontecendo muito hoje em dia. Ah, o cliente te procura porque você é uma pessoa que vende o seu projeto barato. Não, ele vai te procurar porque você é uma pessoa que fez o seu cliente economizar. Então ele vai te procurar exatamente por causa disso. É isso o intuito desse canal, ajudar a você a melhorar a sua concepção estrutural e com isso ajudar o seu cliente. Agora eu também quero saber de vocês, qual é a sua maior dificuldade na engenharia civil atualmente? Pode ser algo técnico, algo profissional, ou relacionado à sua transição. Acabou de sair da faculdade, o que eu devo fazer, o que eu devo procurar, o que eu devo me empenhar para iniciar a minha carreira profissional. Ou se você já está na sua carreira profissional, se você já elabora alguns projetos, já executa algumas obras, qual que é a sua dúvida em relação a isso? Então deixa aqui nos comentários para mim poder te ajudar, certo? Aí no próximo vídeo, nos próximos vídeos que for saindo no canal, a gente vai tirando as dúvidas, vai resolvendo as dúvidas aqui embaixo. Aproveitando também o vídeo de início do canal, eu quero mostrar para vocês dois projetos que eu participei aqui no escritório onde eu trabalho, que foi um escritório que eu comecei como estagiário em 2018, passei como engenheiro civil, que eu sou formado em 2019, e hoje sou gerente de projetos aqui dentro da empresa, certo? Então quero mostrar para vocês dois projetos que marcaram bastante a minha carreira. São projetos de estrutura metálica, de obras, digamos, um pouco diferentes, que me chamaram um pouco a atenção. Um delas é uma estrutura para uma parede escalada, então ela tem aproximadamente, se eu não estiver enganado, uns 15 metros de altura, e uma cobertura de 2 quadras. As quadras existiam e o pessoal queria cobrir. Tá? E aí a gente fez a estrutura metálica em arco e numa parte dela tem uma estrutura em balanço para formar uma passarela, certo? Vou mostrar aqui para vocês no computador. Então, pessoal, aqui no computador a gente tem, primeiramente, que eu comentei com vocês, essa estrutura de parede escalada, tá? Ela foi feita para um projeto para o órgão público, tá? É para uma prefeitura municipal. Eles estão com um projeto para a construção de um centro esportivo na cidade. E nesse centro esportivo a gente tem uma parede escalada, tá? Então, aqui no centro vai o pessoal poder escalar, então vai os aparelhos de apoio, os fechamentos em placa e em chapa MDF. Então tem toda a estrutura. Aqui nas laterais também tem o sistema de paredes mais baixas, né, para poder subir. E aqui em volta ficou todo o fechamento dela para ela não ficar uma parede aparente. Então o que a gente fez? A gente considerou todo um fechamento em estrutura metálica que vai vir com telhas sobre postes. Então a gente vai adicionar telhas aqui para que possa fazer o fechamento, então a cobertura total, tá? Então aqui a gente tem o 3D da estrutura. A gente usou o SIP da Múltiplos para fazer o lançamento. Então a gente tem toda a questão da estrutura, igual comentei com vocês, ela tem aproximadamente 17 metros de altura e um vão entre treliças principais de aproximadamente 25 metros, tá?
Então a gente usou treliças em pés aqui com seção variável para fazer todo esse fechamento aqui onde vai o apoio. E para evitar a flambagem lateral, a gente também considerou essa treliça travando aqui na horizontal. Lá em cima a gente também tem outra treliça travando, certo? E aqui para travar melhor essa estrutura aqui, questão de vento, todas essas coisas, a gente considerou todo o travamento lá em cima, considerando com treliças aqui no meio. Então cada apoio desse tem uma treliça também travando e o fechamento todo em metalon, então, todos os metalõezinhos em fechamento. E cada estrutura individual dessa daqui, com os apoios aqui das placas de base, cada estrutura dessa é uma treliça montada. Então, ou seja, a gente vai montar ela lá no local, cada treliça dessa. A gente vem, inça elas e vai travando com as outras treliças, com os fechamentos em metalon. Tá? Então foi uma estrutura que a gente tem bastante acúmulo de vento, ela tem 17 metros. Ela fica num local aberto, da onde vai ser construído todas as edificações. Aqui no fundo dela que a gente tem uma quadra que hoje já é existente, tá? Então a gente considerou, ela tem bastante carga de vento. Carga, peso próprio, essas coisas também é pesada, mas sobrecarga dela nem tanto, levando o que a norma estabelece pra gente. Mas questão de vento, ela tem um acúmulo de vento muito grande, ela se torna uma concha, né? Então ela tem um acúmulo de vento dentro dela gigantesco. Então, em questão de fundação, a gente trabalha com blocos. Lá é um solo que não é muito bom, então a gente trabalha com blocos. Não está aqui nesse arquivo de software, foi calculado em outro software. Então a gente trabalha com blocos de coroamento. Se eu não estiver enganado, as laterais foram em blocos de 2 estacas e as do meio foi bloco de 4 estacas. Tá? Trabalhamos com estacas hélice contínuo. O solo lá no local não é o melhor solo, então trabalhando com estacas hélice contínuas. E para travar toda essa estrutura, interligando ela, formando num conjunto mesmo, a gente trabalhou com um radier. Então, entre esses blocos existe um radier travando toda a estrutura. Então, deixamos uma estrutura bem trabalhada, bem fixada, travada, deixando a estrutura num único bloco, traduzindo. Que é outra estrutura que eu comentei com vocês também, existia 2 quadras lá. Então, tinha uma quadra aqui nesse sentido, outra quadra aqui nesse sentido. E o pessoal queria cobrir essa quadra. A quadra era nova, toda vez eles ficavam repintando tudo, fazendo aquele trabalho de manutenção. E eles contrataram a gente, por forma de licitação. A gente ganhou o certame licitatório e para fazer a cobertura dessa quadra. Então ela tem um vão de aproximadamente 40 metros, então nesse sentido ela tem 40 metros, mais 5 metros de beiral, que aqui tem uma passagem para acessar uma outra quadra que tem aqui, certo? E ela tem 35 metros, ou seja, é uma estrutura bem dizer quadrada. Então, a questão de vento, análise de vento assim, é um pouco mais complicado. Mas a gente levou em consideração, usou barras redondas de travamento de treliça para evitar o deslocamento excessivo aqui no centro, porque a maior carga dela é de vento. Então, como a gente tem a maior carga de vento, então a gente usa as barras aqui centrais para travar. Ela é toda em fechamento de telha, certo? Tem um balancinho aqui de 5 metros, ela tem aproximadamente 11 metros aqui na altura e aqui 4 metros. É uma estrutura relativamente baixa. Lá dentro não tem uma arquibancada, é uma estrutura simples. Tem os travamentos entre os pilares, tudo certinho, certo? Usamos blocos sobre estacas aqui também, então foram usados blocos de 2 estacas. Aqui foi usadas estacas escavadas mecanicamente, então estaca um pouco mais simples para serem executadas. E o diferencial aqui é que bem aqui nessa parte aqui a gente tem uma outra quadra que já existe lá no local. Então o que a gente teve que se atentar? Esses pilares que ficam aqui, tanto do fechamento, tanto os pilares da treliça principal, ela teve que ser deslocada, inclusive a fundação virou bloco, tecnicamente bloco de divisa, para evitar o contato com o bloco de divisa, bloco de fundação das outras edificações. Também um diferencial aqui, fizemos um alargamento no apoio entre o pilar e a treliça principal, para que ela pudesse trabalhar melhor e assim ter menos deslocamento e não falhar as ligações aqui. Porque o que acontece? Lá no local, a gente primeiro executa esses pilares, depois vem e inça as partes da treliça, que mais facilita para montar. Tá? Então essa é a estrutura. Vou abrir o 3D dela aqui. Então, isso daqui é o 3D da nossa estrutura. Tá? Aqui foi um 3D mais simples, foi só
o que eu considerei. Por ser uma estrutura um pouco mais complexa, como é que foi realizado o cálculo? Usei o cálculo individual da treliça, então peguei o pior caso, que seria no centro, levantei as cargas de vento, as cargas de peso próprio e fiz o cálculo dela. E depois vim e fiz no modelo integrado, que a gente possa ter o deslocamento total. Normalmente eu gosto de fazer assim com estruturas maiores, tá? Então, de banzo inferior, a gente aqui trabalhou com perfil Cartola. O perfil normal, a gente não estava conseguindo vencer o vão. Então, trabalhamos com perfil Cartola e perfil 1 normal, soldado. Tá? Pilares, mesma coisa, perfil Cartolinha, certinho. E fechamentos, e foi usado pilares em um enrijecido boca com boca, formando um tubo, e de fechamentos para fixação das telhas, somente perfil metalãozinho, tá? E o enrijecido para fixação das terças. E de contraventamento usamos barra redonda, é o que normalmente a gente utiliza aqui na região onde a gente trabalha. Então é essa a estrutura. O diferencial dela foi esse. Então, se você quer aprender mais sobre engenharia, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, não deixe de seguir os próximos vídeos, vai ter vídeo toda semana com novidades, ensinando práticas de engenharia, ensinando coisas novas da engenharia, tirando dúvidas de vocês. Então deixa aqui nos comentários suas dúvidas, se inscreva no canal, curte o vídeo para poder ajudar e vamos lá, vamos para cima, engenheiro. Te vejo até no próximo vídeo.